E vamos conversar com o Diogo Schelp agora para fazer uma análise dessa retomada na segunda semana da CPI. Muito boa tarde, Diogo. Boa tarde. Como é que você avalia esse depoimento de Barra Torres? Ele não ficou em cima do muro, né, Diogo? Ele disse, olha, cloroquina não concordo e até se arrependeu de ter participado de um evento com o presidente Jair Bolsonaro, garantiu, portanto, lá aos senadores. Pois é, diferentemente do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o presidente da Anvisa, Barra Torres, está dando um depoimento sincero. A gente viu algumas declarações dele em que ele não fugiu das perguntas, ainda que as perguntas, por vezes, o coloquem em oposição a opiniões do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente pode citar aqui o exemplo das falas do presidente Jair Bolsonaro em relação a vacinas. O Renan Calheiros, relator da CPI, perguntou a ele sobre isso, né, fez uma lista, inclusive, citou algumas das falas do presidente do ano passado, questionando vacina, falando daquela história de virar jacaré, se tomar vacina, e o Barra Torres foi muito contundente. Ele disse, olha, essas falas vão contra o que nós da Anvisa temos preconizado, que é defender a vacina. Ele também negou que a Anvisa tenha aprovado um protocolo de uso da cloroquina para a Covid-19, também confirmou aquela declaração, aquela revelação feita pelo Mandetta, ex-ministro da Saúde, na semana passada, dizendo que houve uma reunião no Palácio do Planalto em que se aventava a possibilidade de mudar a bula da cloroquina para poder incluir ali como recomendação para uso contra a Covid-19. Ele disse que, inclusive, se colocou contra isso, disse claramente para a médica Nise Yamaguchi, que, segundo ele, estava na reunião, dizendo que isso não era possível, que não era assim que se faziam as coisas, né? Então, e ao mesmo tempo, ele está deixando claro, ele já em várias respostas dele, ele deixou claro isso, que não houve interferência do presidente, uma interferência política, uma tentativa de interferir politicamente nas decisões da Anvisa. Então, ao mesmo tempo em que ele dá declarações em que ele demonstra opinião diferente, um posicionamento diferente do presidente em relação à cloroquina, à vacina e outras coisas, isolamento social também, ele também diz que não houve tentativa de interferência política. Sem dúvida, né? Aquele chamado depoimento técnico, né, Diogo? Agora, uma questão que a gente observa, já faz um tempo, essa pressão. A gente sabe que o país precisa de muito mais vacinas, né? Mas há uma pressão até política em relação ao Sputnik V, né? E tem aquela velha história, né? Se o político se atirar da janela, vai atrás porque tem coisa boa que ele está fazendo nessa ação. Não chama atenção também essa defesa escancarada da Sputnik V em relação aos parlamentares, em relação ao Congresso? E a Anvisa, como você disse, se colocando tecnicamente, olha, com aquilo que eles nos apresentaram, não podemos autorizar a vacina russa. Exatamente. Nesse sentido, o depoimento do Barra Torres está sendo muito bom, né, para o governo, porque reforça aquele argumento de que as decisões são técnicas, são decisões sem interferência política, ainda que nesse caso da Sputnik V, a pressão não venha necessariamente apenas de políticos, digamos assim, alinhados ao governo. Ao contrário, há uma pressão de políticos vinculados à oposição na questão da aprovação da Sputnik V, obviamente porque já houve uma negociação por parte de governadores para a compra da Sputnik V, ainda que o governo também tenha feito uma negociação nesse sentido. Então, esse depoimento dele, e ele tem dado argumentos muito técnicos, muito consistentes, mostrando agora há pouco, por exemplo, essas informações que ele deu de que a Anvisa entrou em contato com agências de outros países, apesar da falta de documentos da Sputnik V, né, da própria fabricante da Sputnik V, eles procuraram, junto a outras agências, informações sobre isso que pudessem esclarecer, e ele diz aí o que ele recebeu de informação e que não foi o suficiente para atender os pré-requisitos brasileiros, da agência reguladora brasileira. Sem dúvida. E qual que é a sua expectativa daqui para frente? A gente observa, né, a reação do próprio presidente na semana passada, com várias frases aí, claramente incomodado em relação à CPI. Evidentemente ele é o foco da CPI, quer distribuir também para os prefeitos e governadores. Como é que você imagina a sequência dos trabalhos e, claro, né, a grande expectativa, como você já disse aqui na Jovem Pan, esse adiamento de Eduardo Pazuello, mais munição está sendo preparada, evidentemente, com esses depoimentos contra o ex-ministro, né, Diogo?
Sim, uma questão que fica agora com esse depoimento do Barra Torres é justamente essa, né? Se havia um posicionamento técnico como esse da Anvisa, que é o órgão regulador de vigilância sanitária do Brasil, por que o Ministério da Saúde, sob a gestão Pazuello, insistiu nessas questões? Por exemplo, insistiu em promover a cloroquina, já que claramente o presidente da Anvisa, que já estava, né, trabalhando naquela época, já exercia esse cargo naquela época, deixa claro que isso não tem comprovação científica até agora pelos estudos. Essa é uma das questões que vai poder ser confrontada com o Pazuello. E o presidente Jair Bolsonaro, apesar dessas contradições, digamos assim, apesar do Barra Torres ter deixado claro que se opõe a posições dele, se for pragmático, não faria nada contra, quer dizer, não tentaria contestar o presidente da Anvisa nesse momento, porque no fim das contas esse depoimento é positivo para o governo, porque mostra uma agência do governo, uma pessoa indicada pelo presidente, mostrando que há uma gestão técnica de questões fundamentais para a população brasileira na Covid-19, na questão da pandemia. Diogo, muito obrigado. Daqui a pouco, claro, você volta aqui na programação da Jovem Pan. Diogo Scherer conversando conosco. Um grande abraço, até mais. Até mais.